Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre a formatação da saída. Formatação é necessária para que os dados eles sejam mostrados de acordo com o padrão descrito no problema. Um exemplo de onde isso é importante é a formatação de números, quantidade de casas decimais ou alinhamento à direita de números. Tá? Então nós mostramos texto e aí às vezes a gente precisa formatar. O que a gente vai ver aqui vai focar principalmente na quantidade de casas decimais de números reais, que é o exemplo prático, o uso prático que a gente vai ver nos primeiros exercícios. Então vamos aqui para a questão da formatação. E antes de falar especificamente de formatação, eu gostaria de mencionar que quando a gente faz um print numa variável, ele converte o valor que está armazenado no string. O que ele mostra é sempre um string, uma sequência de caracteres. Tá? E por padrão ele tem as regras de conversão. E a gente vai especificar regras diferentes de formatação. Então a gente precisa, quando especificar uma regra de formatação, dizer uma máscara de formatação. Então existe um padrão na linguagem Python. Essa máscara de formatação é um string. Então você vai mandar formatar utilizando essa variável e essa string como regra de formatação. Então pegue uma string e você tem a parte de formatação e formate utilizando esse valor. Nesse caso aqui, a variável média tem esse valor. A gente colocou especificamente aí. E ele vai formatar para duas casas decimais. Ok? Da mesma forma, a gente pode querer formatar um número. Bom, antes de formatar o número, vou mostrar aqui. Esse média formatada, ele vai pegar 8,65, que é justamente duas casas decimais. E a gente pode querer formatar também um número para que apareça zeros à esquerda. Ok? Um número para aparecer zeros à esquerda. A gente vai formatar utilizando 5 espaços. Então, o número 2 ele tem um espaço só necessário. Quando a gente formata dizendo para usar 5 e botando zeros à esquerda, ele vai imprimir esse valor aí. As regras de formatação são muitas, mas a regra principal ela vai ficar entre parênteses, desculpe, entre chaves, começa com 2 pontos e termina com o tipo do dado que eu quero formatar. Nesse primeiro caso, a gente vai formatar um valor do tipo float, do tipo real. Nesse outro caso, a gente vai formatar um valor do tipo decimal. E entre os dois pontos e o tipo do dado que a gente quer formatar, a gente tem as regras de formatação. Eu coloquei de forma simplificada alguns exemplos de regras de formatação. Os detalhes e exemplos mais complicados estão no link que eu vou colocar na descrição do vídeo, que é o pyformat.info. E aí você tem um detalhamento maior. Então, esse primeiro exemplo aqui, onde a especificação é simplesmente abre chaves, 2 pontos de fecha chaves e manda formatar um número inteiro, ele é a formatação padrão. Ele vai converter o número em string. Que na verdade é a mesma coisa da função str no número inteiro. Ele vai gerar uma string com a representação desse número inteiro. E aí a gente começa a acrescentar elementos entre o 2 pontos e o d, que a gente disse 5. 5 quer dizer então que ele vai transformar numa string com o tamanho pelo menos 5. E a string ele vai colocar espaços para ter pelo menos 5 espaços usados. Nessa outra, além de usar 5 espaços, é para preencher com zeros à esquerda. E é o que ele faz com a string aqui. Esse outro aqui, ele vai colocar, quando a gente coloca um mais aqui, ele vai colocar o sinal do número. Então, se ele for negativo, vai ser menos. Se ele for positivo, vai ser mais. Tá? Então, as regras de formatação, a gente não vai entrar em detalhes, você olha no pyformat.info. E o principal, para evitar problemas na hora de sair, para que os resultados sejam
mostrados de forma padronizada é a formatação de números reais. Dois pontos F, ele vai simplesmente converter o número real para string. É como aplicar a função str em um número real. E ele tem a regra de formatação própria. A gente colocar a quantidade de espaços utilizados, aqui 12 espaços, tá? Ele vai acrescentar 2 espaços aqui para que a soma, a quantidade total de espaços aqui seja 12. Ok? E aí, uma outra coisa é a utilização do ponto. Quando eu boto o ponto, eu especifico a quantidade de casas decimais. Então, eu tenho dois exemplos aqui. No primeiro exemplo, eu tenho 5 casas totais e 2 para casas decimais. Então, eu tenho uma string com pelo menos tamanho 5. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 essa string. Ele colocou um espaço aqui a mais. Porque o tamanho total da string é 5, tem que ter 2 casas decimais. Okay? Quando eu não coloco o tamanho total da string, ele não vai acrescentar espaços, por exemplo. Okay? Então, essa aqui é provavelmente a mais utilizada. Que é simplesmente especificar a quantidade de casas decimais. Okay? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, utilizando o cálculo de uma média. Então vamos pegar duas notas e calcular uma média. Tenho aqui ainda meus programas, mas eu vou fazer um novo aqui, nano média.py. E a gente vai utilizar nota 1, recebe, float, input. Nota 2, recebe, float, input. E média, recebe, nota 1 vezes 2, mais nota 2 vezes 3, tudo isso dividido por 5. E o que é que eu vou fazer? Vamos fazer a primeira versão aqui, print média. Depois eu acrescento a versão quando a gente especifica casa decimais. Vou sair, salvar, primeiro Ctrl O para salvar, média.py, sair, e eu tenho aqui o meu média.py. Então, vamos executar Python 3, média.py. E aí eu vou colocar os valores, vamos pensar aqui, 8, 9.1. Minha média é 8.66. Posso colocar outros valores aqui, 8.1, 9.1. Bom, aqui não vai ter muito problema. Vamos considerar esse 8 e 9.1 e vamos mostrar com uma casa decimal só. Nano média.py. Então, para eu mostrar com uma casa decimal, eu vou fazer primeiro separado, depois eu junto tudo. Então, eu vou média formatada, recebe o quê? Então, eu tenho a minha string de formatação, ponto .format, e o valor que eu quero formatar. A gente vai fazer do jeito mais simples. A string de formatação, ela vai entre... a string começa e termina, no caso aqui, com chaves. E aí eu vou colocar, começa com 2 pontos e termina com F, que é o que eu quero. A única coisa que eu quero especificar é que eu quero uma única casa decimal. E agora eu vou mostrar a média formatada. Ctrl O para salvar. Ctrl O, Ctrl X. E agora eu vou executar Python 3, média.py. Eu vou colocar os mesmos valores que eu coloquei nessa primeira execução. 8, 9.1. E agora ele mostrou formatação com arredondamento adequado, já que era 8.66. Ok? Então, para mostrar que realmente há uma diferença, eu vou mandar imprimir aqui. Print média e print média formatada. Ctrl O, Ctrl X, cat média.py, Python 3, média.py,
89.1. E aí, a média e a média formatada. E a gente pode fazer esses testes para mais valores. E aqui a gente começa a ter alguns valores bem diferentes. Tá? E ele arredondou aqui para 4. Ok? Bom, agora que a gente viu que realmente a formatação funciona, as regras de formatação detalhadas estão no site, ou você dá uma olhada no básico aqui. Eu vou apagar isso aqui agora. Eu não preciso, ó. Eu estou gerando aqui uma variável exclusivamente para mostrar. Então, eu vou apagar isso aqui e a gente pode mandar imprimir já com as regras de formatação. 2 pontos. 2 pontos. F. Format. Média. Eu não preciso mais dessa linha aqui. Ok? Salvei. Saí. Python 3. Média.py. Eu mantive aqui ainda mostrar as duas aqui. Mas a gente pode fazer o programa mais corretamente, se for para verificar o funcionamento, não preciso mostrar a média, preciso mostrar apenas a média formatada. Ok? Vamos para o nosso próximo problema. Então, eu vou fazer um programinha aqui que calcula preço final. Preço final. E eu vou fazer aqui uma brincadeira, que é o programa vai ler dois números, quantidade de itens e valor do item em real. E o que é que eu vou fazer? Total igual a quantidade vezes valor. E eu vou imprimir, mostrar na tela. Vamos fazer assim. Total e CEP igual a... Manter só esse padrão aqui. Ok? Vou apagar a tela e mostrar preço final.py. Agora vamos executar esse programa. Python 3, preço final.py. E o que a gente vai colocar? Eu vou colocar aqui dois valores, 10 itens, cada um a R$ 34,99. Bom, ficou um negócio meio estranho. O que a gente vai fazer? Vai formatar a saída. Como é que a gente vai formatar a saída? E aí a gente vai fazer uma brincadeira mais legal com essa questão de formatação. Eu vou mandar mostrar, eu vou tirar esse total daqui, ó. E na string que eu vou formatar, então eu vou tirar esse CEP aqui também. E na string eu posso colocar qual é 2f format total. Dessa forma a gente tem que ele vai pegar essa string aqui e esse trecho aqui, e é por isso que tem abre chaves, fecha chaves, dois pontos e o tipo, e aqui no meio da área de formatação, ele vai colocar aqui nesse ponto o total. Então, eu vou executar aqui direto. Então, 3, preço final.py. Eu vou colocar 10, 34,99. E nós temos agora uma formatação perfeita. Ok? Então, quando a gente usa a regra de format, a gente coloca os valores em regra de formatação para ter um string mais completo.
O custo total é, e aqui a gente bota o ponto, faz assim, são itens ao preço de cada. Tá bem detalhado aí. E aqui o que a gente vai precisar? Total, vírgula, quantidade, vírgula, valor. Tudo na linha, não tem problema. Ctrl O, Ctrl X. Python 3. A gente vai colocar agora 10.34.99. E agora a gente tem uma string completa usando regras de formatação. Ele vai mostrar um real com duas casas decimais, aqui simplesmente o inteiro, a conversão direta, e aqui um real com duas casas decimais. E a gente construiu a string de saída respeitando regras de formatação. Bom, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. Com isso a gente termina a parte básica de leitura e escrita de dados com as regras de formatação. A gente já viu a parte de cálculos aritméticos e com isso a gente vai começar a construir programas complexos que resolvem problemas basicamente de matemática física. Ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.